Pessoal, muito agradecido por você estar comigo mais um dia aprendendo sobre a lição sozinho, mas não sem defesa. Este dia, que é quinta-feira, dia 28 de maio, de nossa panorâmica, é de estudarmos Ellen White, o livro Os Embaixadores. Esta semana, os capítulos 48 e 49. 48, perante Nero, Paulo teve que ir frente a frente a Nero para ser julgado. E também capítulo 49, a última carta. Meus amigos, estamos simplesmente na última carta de Paulo, que é a segunda carta a Timóteo. Então já leia para que você entenda sobre o assunto, fique por mais dentro para aprendermos mais um pouco da lição. Paulo passou por muitas dificuldades, isso já sabemos. E dentro de Roma não foi diferente. Dentro de Roma foi talvez mais pior que em outras ocasiões. Paulo teve que comparecer diante da corte de Nero pela segunda vez, sendo que a primeira vez saiu de boa, foi julgado corretamente e foi solto, né? Mas agora estava de novo no julgamento e foi acusado de blasfêmia e heresia para os romanos e para os judeus. Lembrando que os judeus não aceitaram o ensino de que Jesus era o Filho de Deus, ou seja, eles não acreditavam em Jesus. Eles sabiam que Jesus era real, né? Porque era recente, poucos anos, mas não acreditavam que Jesus realmente era o Filho de Deus, apesar de todas as provas claras para eles, mas não acreditaram. Entretanto, consideraram a pregação de Paulo como blasfêmia ao ensinamento de Deus. Pois lembrando, o povo judeu não saiu do Velho Testamento, estava preso no Velho Testamento. Estudamos bastante as leis cerimoniais, que Jesus, assim como Pedro, assim como Paulo, assim como Tiago, assim como João, estavam repreendendo essas leis cerimoniais por estarem passando do ponto com os novos convertidos. Eles estavam considerando os judeus como centro. E aí, posteriormente, estavam atrapalhando no Evangelho de Cristo. E o que mais atrapalhava é que eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E aí a pregação de Paulo automaticamente era blasfêmia para eles. Mas, meus amigos, um dia Jesus virá para julgar o mundo, mas seus seguidores verdadeiros serão achados inocentes de todas as acusações contra eles. Nesse grande dia, que é um dia mais esperado de todos, que é na segunda vinda de Cristo, aqueles que foram acusados de forma errada serão todos inocentados. Pois Jesus é nosso grande advogado, ele está lá, só olhando de camarote a nossa vida que estamos fazendo. E quando ele vier, ele não vai ser mais nosso advogado, agora ele vai ser nosso juiz. Ele vai julgar as nossas vidas. Pois ele sim vai ter o grande poder de nos julgar. Ao contrário das cortes, né, do mundo, essas cortes pecaminosas, como a de Nero, que não fez o correto. E para finalizarmos, vamos ler João 3, 16, 17. Este versículo irá nos dizer qual será a base divina para o julgamento divino. Sabemos que as regras são, as leis, as regras, os regimentos, são a base para o julgamento terreno, né? Aqui dentro da terra. Mas e nos céus, o grande julgamento? Vamos ler. 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta vai ser a base. Jesus Cristo, aquele que aceitou o seu chamado e se converteu de todos os seus males e se render completamente à vida de Cristo, esse sim será muito regozijado nas casas celestiais. Amém? Esteja junto comigo, eu e você, e vamos para mais. Para finalizarmos, vamos ler o comentário de Ellen White da página 228. Entre os gregos e romanos, era costume permitir que um acusado tivesse um advogado ou outro representante, que por força de argumentos, eloquência apaixonada por lágrimas, muitas vezes obtivesse uma decisão favorável ao prisioneiro ou conseguisse reduzir a gravidade da sentença. Entretanto, ninguém se atreveu a agir como porta-voz de Paulo. Nenhum amigo estava ali, nem mesmo para registrar a acusação contra ele, ou os argumentos que ele apresentou em sua defesa. Entre os cristãos em Roma, ninguém se apresentou para defender Paulo naquela hora difícil.
Meus amigos, assim como estudamos semana passada, Paulo estava sozinho. Estava realmente sozinho. Não tinha ninguém ao lado de Paulo, ninguém para fortalecer Paulo. Não tinha. Paulo estava lá sendo julgado sozinho, não tinha um advogado. E segundo as leis dos gregos e dos judeus, tinha que ter pelo menos um advogado. E cadê o advogado para Paulo? Esses são os momentos difíceis que passamos sozinhos, nossa solidão completa nesse mundo assustador. Mas sabemos que nosso advogado fiel está ali, sempre conosco, ao nosso lado, Jesus Cristo. Oremos. Senhor, muito obrigado por o Senhor estar conosco em todos os momentos, situações, decisões. Senhor, muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.